Queria agradecer muito ao Telesaúde, à SES, à UFSC, por esse convite para estar aqui nessa tarde chuvosa, né, em Florianópolis, pelo menos, para estar com vocês, conversando um pouco sobre álcool e outras drogas. Eu sou psicóloga, minha formação de base, né, minha graduação, e depois fiz especialização em saúde mental coletiva, no Rio Grande do Sul, não sou gaúcha, sou de Joaçaba, vivi alguns anos em Fraiburgo e depois em Florianópolis, né. E passei algum tempo em Brasília, no Ministério da Saúde, atuando justamente na equipe de coordenação da saúde mental, álcool e outras drogas, né. Daí vem a minha experiência também nesse campo. E, bem, depois fiz mestrado dentro pesquisando a instituição psiquiátrica e as questões sociológicas e psicológicas envolvidas, e doutorado em psicologia clínica e cultura na UNB em Brasília, enquanto eu estava lá, pesquisando os CAPs. Então, a minha formação é muito da saúde mental, né, mais propriamente dos transtornos mentais, do cuidado, nos CAPs, na reforma psiquiátrica, né, na reorganização do modelo de atenção, na gestão disso. A gente, junto com o Felipe, que vocês conheceram aqui, nesse curso, né, de saúde mental, também a gente criou o primeiro CAPS de Florianópolis, que é o CAPS Ponta do Coral, mas depois eu também comecei a atuar com as drogas, né, eu brinco um pouco que depois caí nas drogas, e na política sobre drogas e no cuidado, né, nos últimos 10 anos, por aí, eu tenho me envolvido com projetos, que trabalham com álcool e outras drogas, e trabalhei no CAPS AD, aqui da ilha, né, que a Adriana vai falar muito mais a vocês, que é o seu lugar de trabalho atual, né. Eu trabalhei durante 10 meses, quase um ano lá, e hoje atuo na atenção primária em saúde, aqui no sul da ilha, né, na equipe multiprofissional da atenção primária em saúde. Então, é isso um pouco para poder me situar com vocês. Então, obrigada pela oportunidade, pelo convite. Eu quero agradecer, então, o convite. Quem me fez o convite foi a Lívia Fontana, mas, enfim, entendo que é a Secretaria da Saúde, a UFSC, o Telesaúde, enfim, obrigada pela oportunidade e pela minha coordenadora também, que me liberou para estar aqui, né? Eu trabalho nesse momento no CAPS Álcool e Drogas Ilha, aqui de Florianópolis. A gente tem 2 CAPS na cidade, também tem o CAPS AD Continente, CAPS Álcool e Drogas, né? E eu trabalho com isso há muito tempo. Eu fiz a minha graduação na Faculdade de Medicina lá no Rio Grande do Sul, depois eu fiz a residência, o mestrado foi em Psicologia Social Institucional, e, enfim, eu sempre trabalhei no SUS. Eu entrei na faculdade no ano que o SUS foi criado, então essa militância eu tenho desde o início, assim, enfim, aguerrida, eu ainda não desisti de lutar por isso. Enfim, a gente precisa sempre, cada dia, melhorar isso. Depois eu fiz o meu mestrado, foi já pensando na abordagem de uso de drogas na meninada de situação de rua. Criei um CAPS lá em Porto Alegre, que é a Casa Harmonia, que tem até hoje, visando essa meninada. Depois fiz uma pós também em farmacodependências, enfim. Trabalhei em alguns CAPS AD, tive 5 anos em São Paulo no CAPS AD 3, que foi uma experiência muito interessante, antes de vir para cá. Eu estou aqui há 7 anos, e aí eu trabalhei 2 anos no CAPS AD Continente, e agora eu estou no Ilha há 4 anos. Nesse momento, a gente tem residentes de medicina de família que passam estágio lá no CAPS AD com a gente, e essa discussão é bastante interessante, e eu espero que eu possa contribuir com vocês nessa tarde chuvosa. Essa ilha está meio cinza hoje. Enfim, acho que é isso. Depois, qualquer coisa eu falo depois. Obrigada pelo convite. Valeu, Adriana, a parceria. Tá sendo muito bom mesmo trocar, e assim, é um tema, né, para começar dizendo, né, é um tema extremamente complexo, né, foi difícil também para a gente decidir o que trazer, o que priorizar aqui nessas 2 horas com vocês. Mas a gente tentou fazer o melhor para abordar desde a política sobre álcool e outras drogas, né, desde as concepções, a compreensão desse fenômeno do uso de drogas, né,
e tudo que perpassa os eixos fundamentais para uma política sobre drogas, os princípios, as diretrizes, até chegar na clínica, né? Até chegar no cuidado lá no cotidiano com as pessoas com uso prejudicial de drogas. Então, não é um desafio simples mesmo, né? Por isso que eu queria pedir a vocês, né, que fiquem com a gente e que participem mesmo, né? Perguntando daí aquilo que vocês também têm uma expectativa de aprofundar ou de tratar aqui, né? Então, esses são os nossos pontos a tratar, né? Temos um desafio de conseguir fazer isso nesse tempo. É claro que, né, é muito mais também para que todos vocês queiram, né, atuar, trabalhar e conhecer mais nesse campo. Eu acho que nenhum profissional de saúde hoje pode dizer: "Ah, eu não trabalho com drogas, sobre drogas ou com usuário de drogas". Isso é impossível, mas a gente aceitar, né, no nosso âmbito da saúde, porque é um problema, né, é uma questão, é uma necessidade de todo profissional de saúde, inclusive do setor privado e tal, ainda mais do SUS e da nossa responsabilidade por cuidar das pessoas com todos as suas problemáticas, né. Por muito tempo, eu estou dizendo isso, porque realmente por muito tempo a questão das drogas ficou alijada, ficou excluída do universo da própria saúde, né, e era tratado pela polícia, pelo âmbito da segurança pública. E os profissionais como nós, né, ainda estamos resgatando isso, né, resgatando uma formação para trabalhar nessa área, resgatando, quebrar preconceitos, quebrar mitos, nos aproximarmos mesmo dessa realidade que está aí para todos nós, e é muito importante, né. Então, por muito tempo, a gente excluiu esse tema, e foi uma luta muito grande, né, nossa, né, como a Adriana falou, dos profissionais do SUS, do nosso compromisso de trazer a questão das drogas também para o campo da saúde. Nós lutamos muito para incluir na política de saúde mental, quando eu estive no Ministério da Saúde, e isso foi uma grande luta para trazer para o Ministério da Saúde a abordagem sobre as drogas, o cuidado sobre as drogas. Então, não é, para vocês terem ideia, realmente no ano de 2002, que a gente incluiu o CAPS-AD, e, né, criou os CAPS-AD numa portaria, na 336 em 2002, né, um serviço específico, né, para álcool e outras drogas, e que a política de drogas começou a ser tratada no âmbito do Ministério da Saúde, né, e começou a se constituir uma política, sobre álcool e outras drogas. Tá bem? Então eu convido todos a vocês a quebrarmos esses preconceitos juntos, a entrarmos nesse campo e nos qualificarmos, capacitarmos para tratar das pessoas que precisam, com todas as suas problemáticas, né. Certo? Então esses são os pontos a tratar, desde a política até as intervenções, né. Não vou precisar ler todas mesmo, né, Rafaela? Podemos ir e aí, assim, só uma outra questão nós não estamos tratando aqui, só de algumas drogas e não de outras. Não, nós vamos tratar de todas as drogas. E o álcool é uma droga, né. Então, mas a política, a gente tem dito que fala sobre a política de álcool e outras drogas, né, pra deixar claro, que nós vamos tratar também de todas as drogas, seja legais ou ilegais, né. Essa diferença para nós não é a mais relevante, mas sim, né, a forma como as pessoas se relacionam com as drogas. E aí eu queria começar com essa frase do Leon Garcia. Leon é um médico psiquiatra de São Paulo, foi coordenador da área de drogas na SENADE, no Ministério da Justiça, em alguns anos atrás, e ele dizia: "Para construir uma política consistente sobre drogas, é preciso conhecer sem preconceito o tema, admitir os vazios de conhecimento e construir, antes de tudo, um discurso realista que traga segurança à sociedade, às pessoas, e que o foco da política sejam, né, que são as pessoas, não as drogas". Então, acho que isso é uma frase para a gente começar a colocar nossas problemáticas aí, problematizações, e para
desafiar um pouco vocês a pensar: nossa, será que o que a gente está fazendo é uma política sobre drogas ou sobre pessoas, né? Por muito tempo, todo o enfoque em relação às drogas se focou em perseguir as drogas, né? Eliminar as drogas, combater as drogas, né? Como uma guerra mesmo, né? E a gente fala da guerra às drogas, que é uma política, sim, de muitos países, né? E uma política não só do Brasil, que a gente herdou e acabou adotando, que é uma política muito mais de combate às drogas, de vigilância, de perseguição até às drogas, e o foco das pessoas ficou de lado, né? Quer dizer, mas como é que as pessoas, por que as pessoas usam drogas, né? Se fosse tão simples assim, era só as pessoas não usarem. Se fosse simples assim, era só proibir, né? Mas a gente sabe que não é. Então, o foco da política sobre drogas, o foco do cuidado, que é o que a gente vai tratar aqui hoje, precisa estar nas pessoas. Então, nós estamos interessados nas pessoas, né? Como as pessoas se relacionam com as drogas, por que as drogas se tornam um problema para elas, como é que uma política sobre drogas também pode focar as pessoas, né? E não necessariamente eliminar as drogas da humanidade, da sociedade, até porque a gente sabe que as drogas acompanham a humanidade desde sempre, né? Substâncias que alteram a consciência de várias formas, que a humanidade e a civilização foi utilizando, né, na história humana. Então, essa não deve ser, na nossa visão, o foco da política, né? Eliminar drogas, mas sim cuidar das pessoas. Essa é a ideia. Então, vamos passar? Então, que considerações a gente está fazendo aqui para poder, que nós todos, eu acho muito importante que os profissionais de saúde entendam o contexto, os princípios, as concepções que estão trabalhando, né? Não adianta só a gente fazer um bom procedimento de saúde, mas a gente tem que saber o que fundamenta esse procedimento, né? Afinal, a gente está trabalhando sobre que ótica, que diretriz, que norte, que valores, né? Que concepções. Então, algumas considerações eu vou fazer nesse sentido, de princípios, de concepções, né? De considerações mais amplas para fundamentar nossas práticas no cotidiano. Então, quando falamos sobre drogas, eu já disse isso, não estamos falando só das drogas ilegais, né? Mas de todas as, as drogas legais, como o álcool e outros remédios psicotrópicos, por exemplo, que acho que dá para fazer até um outro web seminário, porque não vamos poder tratar disso totalmente aqui, mas que são também drogas de abuso, muitas vezes, que têm se tornado problemáticas na sociedade, entre nós, né? E, e aqui nós vamos trabalhar com a questão do álcool e de outras drogas, né? Não dividindo entre legais e ilegais. Nós sabemos que o álcool é um dos grandes problemas de saúde pública, de saúde do país, né? E ela é uma droga legal, né? Assim como o tabaco, né? Que já tivemos muitos esforços no âmbito do SUS, bastante exitosos também, né? Que é um exemplo que a gente pode pensar de controle, de redução de danos em relação ao tabaco. E que também é uma droga legal e que é das que mais causam também doenças e mortes. Então, nós temos o álcool, o tabaco e as outras drogas. Isso significa reconhecer que as pessoas usam drogas, então, a gente precisa reconhecer isso e partir dessa realidade. As pessoas usam drogas, né? E por que elas usam drogas, né? Eu adoro um psiquiatra baiano que nos inspira muito nesse campo, Antônio Neri, né? E ele diz isso, ele pesquisa, né, antropologicamente, bioeticamente, por que as pessoas usam drogas, né? E essa pergunta a gente devia se fazer quando a gente está frente a um usuário, né, que nos chega. Mas por que essa pessoa usa droga? Qual a função que a droga tem na vida dessa pessoa? Qual é
o contexto que determinou, que fez com que ele fizesse essa escolha para a sua vida, e que agora ele até tem dificuldades de lidar com essa escolha, ou se tornou refém dela, mas porque as pessoas usam drogas, não é? Buscando prazer, alívio, disposição física ou cognitiva, a gente sabe muito bem das drogas, né? De esportes de rendimento ou de, né, atividade física. Então, são muitos os tipos de drogas que as pessoas usam, né? Algumas mais discriminadas que outras, né? Mas todas são drogas, né? Drogas no sentido alteram, né, o funcionamento do sistema nervoso, do sistema de nosso cérebro. Então, são drogas que afetam as nossas funções psíquicas, afetam o nosso cérebro, funções psíquicas, cognitivas, né? Mas elas trazem algo para esse sujeito. Nós precisamos entender o que esse sujeito está buscando nesse, que algo é esse que ele busca, né? E a gente precisa olhar, então, para todas as drogas e todas as substâncias que as pessoas usam para alterar a consciência, alterar o funcionamento cerebral, pensando os riscos que elas trazem também para a saúde, que é o nosso caso, né? A nossa grande busca de ter saúde e qualidade de vida. Então, o discurso do medo, as drogas, então, elas não são o norte que a gente quer trazer aqui, né? No campo da saúde, nós não somos policiais, nós não somos juízes, nem pastores de alguma moral, né? Nós somos profissionais de saúde. Então, o discurso do medo, da guerra, da moral, do pecado, do combate, não é o nosso, né? Nós somos profissionais de saúde e nós queremos ver, entender, compreender as pessoas e ajudá-las da melhor forma, que elas também decidirem com a gente que estamos ajudando. Então, uma política não pode focar em derrotar as drogas, mas sim deve buscar ajudar pessoas, só para reforçar isso. Não é? Toda vez que a gente estiver pensando uma política para o município, a gente deve ter esse norte, né? A política pública não pode estigmatizar pessoas, porque o que acontece no âmbito das drogas, muitas vezes, é que a política maior, ou a mídia, a cultura em geral, em vez de nos ajudar a não estigmatizar as pessoas que usam drogas e a se aproximar delas para ajudá-las, pelo contrário, desumaniza e afasta as pessoas pelo medo, pela discriminação, né? Vocês lembram bem como foi toda a campanha sobre o crack, né? Todas as campanhas de mídia, as campanhas de horror que se fez, de terror em relação às pessoas que usam crack, né? Que elas são zumbis, que elas são perigosas, que elas vão morrer muito cedo e elas vão fazer qualquer coisa para usar essa droga. Então, as imagens eram mesmo de pessoas desumanizadas, né? E nos afastava delas, nos trazia medo, né? Medo para a sociedade, medo para os profissionais. Então, nós queremos retomar esse caminho de olhar para as pessoas, né? E, e não discriminá-las ou estigmatizá-las. O estigma, tanto nas questões de transtorno mental como de álcool e drogas, é uma das principais barreiras de acesso e de prejuízo para o nosso cuidado, né? Certo? Pode passar. Então, a gente vai focar nas pessoas que sofrem com o uso de drogas, né? E precisamos perguntar a elas e investigar em seus contextos do que elas precisam. Nós não vamos entender também que um usuário de droga não pode falar de si, né? Que ele não tem condições de decidir nada, né? Nós não vamos entender dessa forma. Nós vamos entender que ele é uma pessoa e que ele faz escolhas, sim, e que ele tem condições de pensar, né? E com as nossas mediações, ele pode ainda pensar melhor e fazer melhores escolhas para si mesmo, né? Então, nós vamos buscar a parceria, o protagonismo, o envolvimento desse usuário no seu próprio tratamento, na sua própria condição, certo? As pesquisas, né? Nós temos muitas pesquisas feitas nesses últimos 10 anos, pelo menos. A gente avançou bastante nisso, estava avançando.
para construir um arcabouço científico, técnico, né, para abordar a questão do álcool e outras drogas. E algo que nos mostrou as pesquisas da Fiocruz, por exemplo, né, foi que e do Ministério da Saúde da época foram que a pobreza agrava as consequências do uso de drogas, ou que a pobreza é um dos grandes determinantes do uso de drogas e também determinantes dos prejuízos que as drogas trazem, né? Também, é claro, o envolvimento com toda a questão criminal das drogas, que acaba agravando ainda mais a situação das pessoas pobres e que se envolvem com o uso de drogas e passam a se envolver também com o tráfico, né? E com isso há uma grande mortalidade nessa população, né? Às vezes não tanto só pelo uso da droga, mas pela violência, né? Que ela traz junto pela questão da criminalidade, né? Pelas drogas serem criminalizadas no nosso país, certo? Então, as experiências que nós temos, e a gente vai tentar falar de algumas, mostram que o problema é complexo e que a gente deve abordar a questão na complexidade dos seus problemas, e não apenas reduzindo a uma substância que causa um efeito. Não, essa substância que causa um efeito está envolvida numa rede, né, de relações complexas que envolvem a justiça, a economia, né, as condições de renda, trabalho, moradia, como vocês estão vendo aí, esses laços todos que ligam, né, esses setores, né, que a gente trabalha muitas vezes de forma desarticulada, né, separada, fragmentada. E o nosso grande desafio também é buscar políticas integradas em rede, né? Falamos muito das redes, mas nós sabemos que trabalhar em rede não é assim tão fácil e não é um cotidiano nosso tão instituído, né? Nós ainda temos que caminhar bastante para realmente sermos trabalhadores em rede de saúde e intersetorial, né? Por quê? Porque os problemas não são divididos assim, né? Porque a pessoa que usa drogas, ela tem problema de renda, trabalho, moradia, educação, saúde, cultura, segurança, proteção social, né? De lazer, de laços sociais, né? Tudo isso está em uma pessoa, né? E nós trabalhamos, né, de forma tão fragmentada. Então, para a política de drogas, mais ainda, é um desafio e é uma necessidade o trabalho integrado em rede. Então, continuando aqui nas considerações para uma política de drogas e para vocês poderem analisar como é no seu município que essas políticas estão construídas, como é no seu estado, né? Essas políticas estão sendo construídas de forma integrada? A saúde conversa com a assistência social, com a educação, com o trabalho, com a renda, moradia, com a segurança, ou não, né? A, essa construção de políticas integradas, né, traz enormes desafios e a gente tem que buscá-las, essa articulação de setores. Pode passar. Se o objetivo é a ampliação da qualidade de vida, da saúde, dos vínculos afetivos, da integração na sociedade, isso deve vir acompanhado de um uso melhor e mais controlado das drogas, né? Até a interrupção ou abstinência, sim, se isso for também o melhor para aquela pessoa e o que ela quer. Mas esse não será a única meta, né? O nosso único objetivo, quer dizer, o nosso objetivo vai ser ampliar a vida, a qualidade de vida e de saúde dos vínculos da integração na sociedade. Por isso, nós também buscamos tratamentos e políticas que preservem ao máximo os laços sociais, afetivos, laborais, de trabalho, de educação. Nós queremos cuidar das pessoas para que elas permaneçam na sociedade, não para que elas sejam excluídas dela. Nós não queremos uma política sobre álcool e outras drogas que tenha como fundamento isolar as pessoas do contexto social e da família. Não, ao contrário, nós queremos uma política sobre álcool e outras drogas que trabalhe na integração, na permanência, na convivência,
né, nos laços sociais, na cidade, na família, no bairro, onde a pessoa quiser e puder estar, né? Então, o objetivo é cuidar das pessoas mais do que retirar uma droga da vida dele, tá bem? É preciso, então, trazer todos para se responsabilizar, para discutir, para compreender essa política, né? Para definir as prioridades, né? E acompanhar os resultados, porque muitas vezes também se preconiza um modelo de tratamento e diz que ele é o salvador da pátria, o salvador das pessoas que usam drogas, mas não se avalia, né? Não temos resultados. Quais são os resultados das nossas intervenções, né? E dos diferentes tipos de tratamentos que se propõem, né? Temos que acompanhar e avaliar os resultados, porque, afinal, é investimento público, dinheiro público, que se investe na construção de políticas, né? E quais são os resultados que elas trazem, né? Então, nós pensamos, né, nesse sentido, de que é preciso ter os conselhos, o controle social, né, os movimentos, os usuários, as pessoas da sociedade, os conselhos locais de saúde, os conselhos de outras políticas participando e acompanhando, né, a construção dessas políticas e os tratamentos e as ofertas que se fazem, né, para a gente ver se elas estão sendo mesmo resolutivas, estão chegando no objetivo que elas deviam. Tá bem? Então, um pouco da compreensão aí sobre esse fenômeno do uso de drogas. Isso, está passando um pouquinho, aos pouquinhos, mas já chegamos aí colocando nesse copo, nessa taça, né? Todos nós juntos, né? E juntando, né? Pelo menos três dimensões fundamentais, né? De compreensão desse fenômeno. Nós não podemos olhar para uma só, né? Quer dizer, olhar para as drogas. As drogas são um problema, vamos olhar para a droga, o que que essa droga causa, o que que temos que fazer para eliminar essa droga. Não, nós temos que olhar para a droga junto com esse sujeito que a usa, né? E com os contextos onde ele vive. Então, essas três dimensões já trazidas aí, né, pelos teóricos desse campo, né, que eu falei, Antônio Neri, nós temos, né, outros inspiradores, né, de práticas e de fundamentos que mostram que a abordagem precisa levar em conta o sujeito, os contextos e as drogas, né? E que todo esse caldo de se misturando aí nessa situação, nessa experiência do sujeito com as drogas, é multideterminado, né? A multideterminação está colocada, então não tem causa-efeito. Não adianta assim, a causa de todos os problemas é a droga, então vamos eliminar as drogas e eliminamos o problema. Não, isso é uma visão simplista, reducionista e que não dá conta de resolver o problema, né? Nós temos, então, uma situação que é multideterminada, nós temos um fenômeno que é complexo e multideterminado, que envolve contexto, sujeito, drogas, história, economia, política, né? Todas as situações subjetivas e objetivas é, desse fenômeno. Então, porque as pessoas usam drogas, né? Ninguém tem uma resposta exatamente única também, né? Mas nós sabemos que elas usam. Esta é a realidade, o fenômeno nos aparece assim. Pessoas que usam drogas de forma menos prejudicial, no dia a dia, no cotidiano, ou de forma esporádica, por lazer, por diversão, e pessoas que usam drogas que se tornam prejudicial, esse uso, porque a pessoa já não consegue manter a sua forma de pensar, de trabalhar, de estudar, que começa a ter prejuízos para a sua vida relacional, família, contextos, né? Para si mesma, para a visão de si mesma. Pessoas que vão perdendo controle sobre esse uso, se tornando um uso abusivo, dependente, né? E
que então até os padrões de uso são diferentes. Então nós não podemos tratar essa questão como se fosse tudo igual. Todas as pessoas que usaram uma droga na vida ou usam alguma droga se tornam dependentes. A gente sabe que isso pelas pesquisas, são a minoria. A minoria das pessoas que já usaram drogas em algum momento da vida se tornaram dependentes. Não estou dizendo com isso que isso não é grave ou não é importante. É muito importante, sim, porque as pessoas que se tornam dependentes ou fazem um uso abusivo têm muitos prejuízos na sua vida. Precisam de cuidado, precisam de apoio, de suporte das políticas públicas, né? Mas não é verdade que toda pessoa que usa a droga uma vez na vida vai se tornar dependente. Né? Então, nós temos diversos padrões de uso, diversas formas de se relacionar com as drogas. Tem pessoas que se relacionam, né, de formas muito tranquilas até, e outras de forma prejudicial. Então, os padrões de uso precisam ser levados em conta. Né? O sujeito que usa as drogas precisa ser levado em conta. Parece absurdo ter que falar isso, mas é verdade, porque muitas vezes o sujeito está excluído. Não importa quem ele é, importa que ele usa droga e que droga é ruim. Né? Não, mas quem é esse sujeito? Qual é a vida dele? Como ele se relaciona com esse uso? Né? Qual é a sua história? O que ele quer para si? Como ele está colocado nessa relação? Né? Como ele se apropria ou não dessa relação com as drogas. E os contextos de uso, né, gente? Porque não adianta você achar que vai combater as drogas e essa pessoa não tem o que comer. E muitas vezes a comida dela vem de uma relação com tráfico, ou sei lá, ela realmente precisa, não tem uma vulnerabilidade, um medo enorme de viver num contexto de violência, e ela usa droga para suportar aquele contexto de vida, tanto às vezes de frio, de situação de rua, como também de dentro de casa, numa situação de violência com o agressor. Muitas vezes ela vai fazer um uso de droga para suportar determinadas realidades que ela vive. Então, nós precisamos entender esse contexto, o contexto de uso que ela faz. E eu nem estou aqui querendo dizer que só os contextos mais vulneráveis social e economicamente é que tem uso de drogas, né? A gente sabe que não é. Pelo contrário, nós temos muito uso de droga em contextos, né, que são de nível socioeconômico privilegiado, né? Contextos de uso. Então, não importa, assim, mas a gente tem que conhecer esse contexto, né? Seja ele qual for. E como ele está influenciando para a manutenção de um uso prejudicial. Ok? Pode passar, Rafael. E aí é isso, a função que a droga tem na vida do sujeito. Isso nos importa mais, né? Tá bem? Então, alguns eixos, né? Vamos controlando um pouco aqui o horário, né? Alguns eixos fundamentais. É preciso pensar em prevenção, né? As estratégias voltadas para a redução dos fatores de vulnerabilidade. Então, que as pessoas vivam melhor, com mais renda, moradia, com mais relações afetivas, sociais, laços, com mais educação, cultura, lazer, atividade física, tudo isso é prevenção ao uso de drogas, sim. E devíamos ter políticas focadas muito na prevenção também, né? Para que a gente não precise apenas, né, fazer o cuidado quando já está instalado o problema de forma mais prejudicial. Não, o fortalecimento dos fatores de proteção, a diminuição dos fatores de risco, né, é fundamental. A prevenção. Pode passar. Aí tem uma imagem para vocês. Como as políticas, né, de prevenção objetivam diminuir os fatores de risco e elevar os fatores de proteção. Né? Então, muitos são os fatores de proteção, e eu acho que isso é um fundamento bastante importante para quem trabalha, tanto com crianças, adolescentes, adultos, né? Compreender para cada fase, para cada momento do desenvolvimento do ciclo de vida da pessoa, quais são os seus fatores de risco e os seus fatores de proteção, que a gente pode contribuir para fortalecimento, tá? Ok. Então, o eixo da prevenção como um grande eixo importante que precisamos destacar e o eixo do cuidado fundamental, né? Que aí
nós ainda estamos, né, engatinhando, vamos dizer assim, né? São poucos anos ainda para uma política pública tão complexa, né? Então, se a gente começou a fazer os CAPS-AD, cadastrá-los a partir de 2002, né, nós temos, 20 anos agora, mas 20 anos, né, de é muito pouco perto, né, da complexidade do problema e do avanço que a gente precisa ter nesse campo de ter mais serviços, né, ramificá-los em rede, integrados, né, para atenção ao usuário, independente de álcool e outras drogas, né, visando cuidar de uma forma mais integral. Pode passar. Certo? Então, né, nesses princípios que eu estava dizendo, a gente ter ofertas diversificadas é fundamental. Não vamos achar que um único lugar vai dar conta. Interna esse sujeito, deixa ele lá se tratando por alguns meses, ou um ano, né, ou 9 meses, deixa ele lá em abstinência, sem contato com droga, desintoxicando, sendo tratado, e depois ele volta e fica tudo bem. A gente já sabe que não é assim, né? Não é assim. Nós temos alto índice de recaída quando a única estratégia de cuidado é a internação, né? E principalmente ainda mais a internação fora do contexto da pessoa, longe da pessoa, da família, da comunidade. Então, nós sabemos já que a melhor evidência mostra que é preciso ter uma oferta diversificada de cuidado, que não é um único lugar, nem o CAPS, nem o hospital, nem o que for, né? Mas é uma rede com ofertas diversificadas, que possa, desde a atenção primária em saúde, ter o cuidado, sim, ter escuta, acolhimento e abordagem com esse usuário, com a sua família, né? Passando por todas as ofertas diversificadas e estratificadas também em relação à sua necessidade, né? Certo? Então, um princípio fundamental é a redução de riscos e a redução de danos, né, ao sujeito. É o principal e o princípio geral desse cuidado, que deve ser enfatizado nas ações voltadas ao atendimento à pessoa. Ou seja, nós estamos preocupados com a saúde integral desse sujeito, e não apenas se ele está abstinente ou não está abstinente, porque isso é muito pouco, né, para uma pessoa ficar bem, né? Ela precisa de mais redes, integrações, de mais apoios, suportes, para que ela realmente consiga se manter num uso não prejudicial, não abusivo, não dependente. Se ela só tirar a droga, ela facilmente recai. Mas se ela, além de controlar melhor, diminuir ou parar de usar drogas e criar, né, uma rede de perspectivas para a sua vida, um projeto de vida com amizades, lazer, cultura, satisfação, autoestima, né, ela vai ficar muito mais forte, né, para ficar com saúde. Ok? Já passamos, então, alguns outros princípios, sim, respeitando essa pessoa em seus direitos fundamentais, visando a diversidade, né, que eu falei, e respeitando todas as pessoas em sua forma de ser e de usar drogas, um tratamento igualitário, né, diminuindo a estigmatização e as vulnerabilidades, é isso. Pode passar? Eu estou chegando aqui no meu tempo. Acho que podemos seguir um pouco mais, né? Aqui eu destaco um pouco mais a questão da juventude, das estratégias em relação à população jovem, adolescentes, né? A abordagem multidisciplinar, compartilhada, as articulações, que eu já falei. Então, são diretrizes que têm que juntar esses setores que são interdisciplinares e intersetoriais. Pode passar, né? Ação dos conselhos, algumas evidências, não queria deixar de citar o Carl Hart, que é um psicólogo, neurocientista norte-americano, negro, né? Que viveu toda a vulnerabilidade de uma população também vulnerável, negra, nos Estados Unidos, e que passou pela questão do crack, das drogas, na sua comunidade, e eu vou recomendar fortemente que leiam o livro dele, já traduzido no Brasil, que chama Um Preço Muito Alto,
né? Pode até escrever no chat daqui a pouco, eu posso escrever, chama Um Preço Muito Alto, né? E ele traz, porque ele é um cientista de Colômbia, né? E ele fala, eu só comecei a falar depois que eu virei cientista. Aí eu falo, e falo da minha experiência também, que foi de vir de uma comunidade pobre, vulnerável, onde todos eles eram negros e vistos como traficantes e bandidos, né? E ele se tornou um neurocientista, pesquisador, professor de Colômbia, e escreveu seu livro mostrando que é preciso olhar para as pessoas e que cada pessoa tem uma determinada relação com as drogas, né? E que as pessoas, mesmo o usuário de crack, ele fez pesquisas com o usuário de crack, mostrando que mesmo o usuário de crack, ele faz escolhas conscientes. Ele pode escolher a melhor coisa para a sua saúde se tiver ofertas para ele. Se a gente puder ofertar a ele não só internação, né, e abstinência, mas também outras coisas que façam da vida dele ter mais sentido, né? E não buscar o sentido apenas no uso de droga, certo? Então, aí ele mostra, né, como as questões raciais de pobreza são fundamentais. Pode passar. Tá bem? Então, aqui só para retomar com vocês, né? Toda essa política ela tem um arcabouço normativo, que são portarias ministeriais, e onde a gente criou a RAPS, né? O Brasil, na sua política de saúde mental, cria a RAPS, e é onde está a política de drogas, né? No âmbito do Ministério da Saúde que a gente está falando. E como toda essa rede também tem um compromisso de atuar com a questão de álcool e outras drogas, desde a atenção básica até a reabilitação psicossocial, geração de renda e trabalho. Tá bem? Pode passar. Aí os CAPS-ADs, eu não vou me deter muito aqui, porque eu acho que é mais importante priorizar a questão da intervenção clínica, do cuidado nesses dispositivos. Mas dizer a vocês que os CAPS-ADs são, sim, dispositivos estratégicos fundamentais para que a gente possa cuidar das pessoas no âmbito das comunidades e da vida real da pessoa, não só colocando-a em um ambiente artificial, tirando ela do contexto dos bares da esquina, né? Mas trabalhando ela ali, naquele contexto dos conflitos familiares, dos bares da esquina, da oferta de drogas, e ela tendo que fazer o seu controle, o seu autoconhecimento, o seu tratamento no sentido de ficar bem. Então, os CAPs são fundamentais, né? Porque eles vão trabalhar com as pessoas na sua realidade. A gente trouxe o I também, porque o I pode ser AD, né? Também são os dispositivos comunitários aí de cuidado das crianças e adolescentes, também podem abordar a questão das drogas. Pode passar, daí tem o CAPS AD3 e o AD4, que foi algo mais recente, né, da política nacional, que é previsto para cenas de uso, né, para municípios grandes ou capitais, acima de 500 mil habitantes, e para cenas de uso. É um dispositivo que depois eu vou deixar para o debate, para a gente poder conversar um pouco, quem sabe, dois dispositivos que são mais, vamos dizer assim, questionáveis dentro dessa rede, ao meu ver, né? Então, me colocando, esse CAPS AD4, que é mais que não parece um CAPS, porque é um dispositivo híbrido, né? Ele junta urgência, emergência, internação e cuidado dia. Então, ele é algo a ser avaliado ainda, se faz sentido ter. Ele quebra um pouco a noção do território, porque ele está colocado lá na cena de uso, perto das pessoas, em situação principalmente em situação de rua, né? E as comunidades terapêuticas que também estão colocadas nessa rede e que são dispositivos que não são públicos, né? Em sua grande parte, e que são questionáveis do ponto de vista da sua integração na rede, do cuidado que ofertam, porque também não são dispositivos que realmente têm uma identidade com a saúde, né? Mas são de outra natureza, muitas vezes religiosos, filantrópicos, e é isso.
eu deixaria para debate as questões do CAPS 4, das comunidades terapêuticas, que merece, eu acho, um olhar diferenciado. Pode passar, né? E aí eu vou dar aqui só o start para passar para a Adriana. Eu não sei, Adriana, se você levantou a mão ou eu não consegui ver, mas, ai, tá bom. Você me deixou falar muito mas eu vou passar para você para a gente garantir toda essa parte fundamental, né, que é falar um pouco mais desses dispositivos de cuidado, de como cuidar das pessoas, né? Eu estou na atenção primária em saúde, a gente tem tensionado dentro das equipes de saúde da família para olhar para essa população, para também criar ofertas de cuidado, seja para as famílias, seja para elas mesmas, na comunidade, nos territórios. A gente sabe que muitas pessoas não chegam a ir para o CAPS muitas vezes e precisam de cuidado perto da sua casa. Então, é isso que eu faço hoje, né, na atenção primária, além de grupo de álcool e outras drogas, de pessoas que usam álcool e outras drogas, também de uma abordagem individual e familiar, e com as equipes para que elas se apropriem também e não excluam essas pessoas do cuidado. E que conheçam a rede para poder acionar os melhores dispositivos que a gente tem em cada rede de atenção. Então, o acolhimento é fundamental, né? Ter um projeto terapêutico integrado em rede, mais ainda. Essa é a ideia, que o CAPS-AD também seja promotor disso, tensionador dessa integração em rede do cuidado, podendo ter hospitalidade 24 horas, né? Que é o caso também dos ADs 3. Pode passar. Certo? Esse papel estratégico que eu já falei. Aqui eu vou deixar para falar um pouco mais depois, no final, de alguns projetos de experiências exitosas que a gente tem espalhados pelo Brasil, né, de experiências diferentes, de tentativas. Nós estamos numa política que ainda precisa de muitas experiências piloto, inovações, construções, né, que cada município pode tentar fazer. Nada está fechado aqui, dito, é assim que trata e deu, né? A gente pode criar, né, e inventar outras soluções, ofertas terapêuticas, tá bem? E esses pontos sensíveis também vamos deixar para o nosso debate com vocês, os avanços, retrocessos, como eu falei, né, questões que estão em desacordo com determinados princípios e desafios que nós temos, o contexto atual que a gente vive, tá bem? Pode passar, acho que acabei. Isso. Desculpem, eu passei um pouquinho aqui, né? Mas vou passar para a Adriana já imediatamente. Tá bom, já começo então. Tânia, eu não falei nada porque eu me dei conta que tinha bastante conteúdo mesmo, enfim, eu pensei, não vou trabalhar porque a gente vai evoluindo nas coisas. Eu me lembrei, quando tu fala de contexto, eu acho que é muito interessante, eu já vivi em 4 estados da federação, e essa situação que eu vivo em Florianópolis é inédita, assim, uma coisa de como eu pego pessoas que vieram para Florianópolis para tentar uma vida diferente e já fizeram outros tipos de tratamento, e aí, enfim, estão recomeçando e comparando tratamentos e tal, e acho que isso é uma situação sui generis, assim, porque as pessoas vêm esperando algumas coisas e a gente às vezes precisa desconstruir muitas coisas e dizer, não, mas isso era lá, aqui a gente tem uma situação diferente, enfim, mas é isso, assim, eu acho que a gente de fato precisa sempre prestar atenção em que contexto a gente está inserido, qual é a história dessa pessoa, do que ela vem buscar, às vezes o que a gente pode oferecer, a gente pode adaptar isso, assim, e ser muito diferente, assim, enfim, bom, vamos lá. A ideia, então, é a gente pensar como é que a gente aborda a questão do uso de álcool e outras drogas na atenção primária. E essa é uma questão interessante, porque eu tenho recebido residentes de medicina de família, e hoje o estágio são só 10 dias, o que até melhorou, porque antes era uma semana só, e eu sempre peço para que, se possível, eles
a gente tem reunião semanal que eles tragam um caso para discutir. E é muito interessante, assim, que muitas vezes fica assim, mas eu não tenho um caso, ou enfim, mas isso não, assim, isso não é uma novidade. Ao longo da minha trajetória, eu fiz matriciamento em vários centros de saúde, com estratégia de saúde da família na cidade de São Paulo, e era muito legal, legal não, assim, é muito interessante de ver o quanto isso é uma demanda muitas vezes invisível, assim, né? As equipes são sobrecarregadas, tem muitas outras coisas, tem os programas, tem, enfim, as questões das diabetes, das hipertensões, enfim, e às vezes a questão do álcool e drogas fica como uma coisa que não chega muito para a demanda, e isso é uma coisa que, de fato, a gente precisa olhar para isso, porque o impacto que o álcool e as outras drogas têm na vida das pessoas é extremamente grande e está cada vez mais crescendo. Bom, então como é que chega, né? Chegam pessoas intoxicadas que a gente não percebe, chegam pessoas com sintomas de abstinência, e que, na verdade, às vezes parece que é um hipertenso, e, na verdade, se essa pessoa tivesse o seu problema de álcool abordado, talvez ele não tivesse uma hipertensão, isso são só sintomas, sintomas clínicos de a questão da hipertensão, dores de estômago, mal-estares, dores, pessoas que passam muitas vezes nas UPAs com traumas, dores em geral, assim, isso a gente começa a olhar, assim, que tem um percurso de uma demanda meio não muito clara, às vezes a gente precisa olhar para isso e pensar, opa, será que não tem uso de álcool aí? Será que não tem uso de outras drogas? Para a gente enxergar isso e poder tratar disso. Então, bom, é uma demanda que está reprimida, falta detectar isso. Quanto mais a gente demora para detectar, mais isso vai ficando difícil e depois a pessoa vai precisar de mais intervenções. Isso vai gerando problemas no trabalho, isso vai dando absenteísmo, perda de trabalho, vai dando problema na criação dos filhos, conflitos familiares. Então, enfim, quanto mais a gente puder olhar para isso e intervir, mais a gente vai conseguindo ajudar as pessoas e a dependência não fica tão cristalizada, tão instalada, e a gente consegue intervir. Próxima, Rafael. E aí acho que tem uma discussão interessante, assim, né? A gente vê, então, muitas demandas não são percebidas, ou as pessoas às vezes não se sentem seguras para tratar isso na atenção primária, e aí, bom, muitas pessoas preferem encaminhar isso para o CAPS-AD. Mas, assim, isso não é exatamente a coisa mais tranquila de fazer. Por exemplo, a gente mora numa ilha que é extremamente comprida, né, grande, a gente se divide em regiões, as equipes, então eu pego os pacientes que são da região norte, e o nosso CAPS às vezes está muito longe da residência das pessoas, então para elas chegarem no nosso CAPS, e a nossa mobilidade não é exatamente tão boa assim na cidade, elas precisam pegar 2, 3 ônibus para chegar às 8 horas no CAPS, ou às 9h30, que é um grupo, enfim, isso é difícil, assim, né, então, para que a pessoa chegue e tenha adesão ao tratamento, às vezes ela tem que estar muito motivada, então, em alguns lugares, em especial, a questão da atenção primária fica mais importante, assim, né, a gente precisa ter abordagem do problema do uso abusivo e da dependência em todos os lugares, e também porque, assim, o que a gente vê ao longo da vida é que, às vezes, as intervenções, elas precisam ser diferentes. Então, assim, às vezes, uma mãe que traz uma demanda que o seu filho está fazendo algum uso, alguma coisa, se a gente consegue fazer algumas intervenções e chegar perto desse adolescente, pode ser que ele não vá adiante e que, bom, ele consiga ser abordado lá na PS, faz conta com o apoio do NASF, ou enfim, a psicóloga que está lá mais perto, a Tânia talvez possa contar um pouquinho disso, que isso pode ser já algumas coisas em parceria com a escola, enfim, pensar em atividades, e isso vá melhorando. Bom,
Outros momentos, bom, já tem uma dependência mais cristalizada, bom, precisa fazer uma desintoxicação mais assistida, daí pode, por exemplo, precisar mesmo do CAPS, álcool e drogas, ficar um período lá no nosso leito, a gente tem leito durante o dia, né, de curta permanência e tal, e aí a gente faz um processo de desintoxicação. Então, assim, isso é uma coisa importante, mas sempre tem questões clínicas que são muito importantes da gente compartilhar esse paciente ser conhecido pela atenção primária e saber que, bom, é alguém que já tem questões mais, por exemplo, tem uma comorbidade clínica que é importante estar acompanhando, tem uma hepatite, tem uma gastrite, enfim, e esse vínculo é muito importante, porque às vezes, bom, deixa de ir no CAPS, mas se ele continua indo na APS, ou a APS pode fazer essa busca, e aí, enfim, e a gente, às vezes, a pessoa chega mais próxima do CAPS, se afasta da atenção primária, em outros momentos ela está mais perto, e daí a atenção primária pode pedir uma ajuda, o CAPS faz uma busca, faz uma visita, é muito importante que a gente converse sobre isso. Uma outra coisa importante é a gente tentar ver com esse paciente que tipo de intervenção já foi feita. A gente recebe muita demanda de paciente que vem já com o pacote pronto, assim, vem para o acolhimento dizendo, eu quero ir para uma comunidade terapêutica. E aí, bom, qual que é o momento de ir para uma comunidade terapêutica, né? A comunidade terapêutica foi incluída na RAPS, mas a gente pensa o seguinte, uma comunidade terapêutica é um lugar que vai afastar a pessoa do problema, afastar do seu cotidiano. Se é um adolescente, ele não vai poder estar na escola. Se é um homem, ele não vai poder estar trabalhando. As questões todo o contexto, assim, a questão de o quanto é difícil ter um familiar com problema com álcool e drogas, em geral, isso não é abordado nas comunidades terapêuticas. Dentro de uma comunidade terapêutica, a pessoa também não está lidando com o desafio que é continuar tocando a vida, e ele continua sabendo aonde que ele compra, ele vai no supermercado e ele não vai acessar a parte do supermercado, né? Como é que ele faz para continuar indo no supermercado comprando as coisas e não passar pelo corredor das bebidas? Enfim, todas essas coisas, acho que é um treino extremamente importante que a gente precisa ajudar a fazer. E a gente, então, tenta que o isolamento numa comunidade terapêutica seja uma coisa que a gente vá pensar a partir de outras vivências já tentadas e outras intervenções feitas. Porque é isso, em geral, as comunidades terapêuticas não têm pessoas da área da saúde o tempo inteiro, poucas têm acompanhamento psicológico, poucas têm um psiquiatra de retaguarda, muitas vezes não tem essa abordagem familiar, então a gente, a maior parte das pessoas que chega com essa demanda pronta, então, de eu quero um encaminhamento para uma comunidade, a gente tenta reverter isso e mostrar que, bom, vamos fazer consulta, vamos participar de grupo, vamos treinar essa coisa de ficar sem usar, ou ficar usando algumas substâncias e outras não, porque nem sempre as pessoas vêm com a demanda de parar com todas as substâncias. Às vezes as pessoas dizem, não, eu quero parar com a cocaína, mas eu acho que a cerveja não me atrapalha, ou eu acho que a maconha não me atrapalha, e ir para uma comunidade terapêutica é ficar sem nada disso, às vezes até, a maior parte das vezes precisa ficar sem até fumar cigarro, que é um desafio importante também para quem está querendo parar. A abstinência de nicotina, ela é uma abstinência pesada. Enfim, a gente então tenta ver, olhar para isso e ver qual é a demanda e tentar oferecer opções. Uma outra questão que ainda tem nesse slide é a questão de quem que é a motivação para o tratamento, porque muitas vezes é o familiar que chega com a exigência de que a pessoa interrompa o uso, que isso está estragando as relações, está dando uma série de conflitos, mas às vezes o paciente não está naquele momento, e aí, bom, ele vem empurrado, ele vem enquanto ele é trazido, enquanto ele é buscado, mas quando chega na hora de ele circular com as próprias pernas, ele desiste, ou ele entra em conflito, enfim.
Então, essa é uma questão importante, assim, né? A gente precisa olhar em que momento está esse usuário e tentar motivar ele para tratamento e ver como é que a gente vai percorrendo juntos esse processo. A próxima. Bom, pensando, então, no que a gente pode fazer na atenção primária, eu trouxe o exemplo da questão da abordagem do uso de álcool, porque eu acho que não teria como, nesse pouco espaço de tempo, a gente falar de álcool, de maconha, de cocaína, crack, de benzodiazepínico, de sintéticos, enfim. Então, e como o álcool tem um impacto muito grande na nossa população, eu pensei, então, em focar na questão da intervenção breve em relação ao álcool. Tem vários estudos que mostram o quanto é possível mudar a relação da pessoa com o uso de álcool se a gente fizer intervenções breves na atenção primária, porque são locais que se sabem que outras medidas preventivas são efetivas e são feitas, já se sabe dessa efetividade, só que, apesar disso já ter sido estudado há bastante tempo, a gente ainda tem alguns entraves para que isso aconteça. Se sabe que, assim, as pessoas às vezes não se engajam nessa ideia, talvez porque não acreditam que a pessoa pode melhorar. Fazer essas intervenções significa que, às vezes, os profissionais talvez não estejam no atendimento da demanda específica, assim, então, bom, então uma enfermeira vai deixar de fazer consultas de enfermagem para fazer essas intervenções, bom, mas ela precisa estar mais no acolhimento geral e o álcool não é tão importante, então, bom, a gente precisa que os coordenadores se engajem nessa causa. A outra questão interessante que a gente pode potencializar isso, e aí tem o papel das agentes comunitárias, que às vezes elas podem, como elas que também estão mudando muito o papel no nosso, enfim, faz um tempo que eu não estou tratando direto com a atenção primária, assim, eu não sei como é que é a situação nos outros municípios, mas eu sei que as nossas ACS, muito também por causa da pandemia e de algumas outras discussões políticas, elas estão muito nucleadas nos centros de saúde, mas enquanto elas estão na comunidade, elas são muito capazes de identificar pessoas que sejam, que podem ser alvo dessas intervenções breves, né? Então, bom, costuma ver o fulano alcoolizado, ou ela vai fazer uma visita lá na casa de uma mulher e vê que tem uma bebida ali, que ela está com a voz um pouco pastosa, então isso seriam momentos muito potentes, assim, de uma CS dizer, numa reunião de equipe, né, dizer, olha, fulano talvez fosse interessante fazer uma intervenção breve nele e tal, porque, enfim, acho que ele está bebendo demais. Daí, a ideia, então, é tentar aplicar o audit ou o CAGE, que são questionários rápidos e fáceis, e que eles podem ser muito potentes para identificar tanto o uso abusivo quanto a dependência, e que é uma estratégia rápida e não invasiva. O próximo, Rafael. O audit é só vocês pesquisarem, é um questionário bastante fácil. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com isso no matriciamento lá em São Paulo, eu comecei a fazer um grupo com os profissionais que iam aplicar isso, e a primeira coisa que a gente fez foi tentar fazer o autodiagnóstico, assim, enfim, e a gente deu boas risadas, porque é isso, assim, imagino talvez que agora na pandemia a gente pudesse, talvez vários de nós já tivesse num risco maior, assim, né, quantos de nós aumentou o consumo de álcool para lidar melhor com todas as tensões dessa pressão que foi, né, de lidar com sintomáticos e tal, ou talvez num momento de férias, né, quantos de nós talvez não pontuasse como um bebedor mais de risco, né? Então, o audit é fácil de ser aplicado, eles têm algumas questões, é importante prestar atenção à questão das doses, né? O que significa daí, dependendo da pontuação, a pessoa é entendida como baixo risco, usuário de risco, uso nocivo,
ou acima de 20 pontos, daí já sugere dependência. É só procurar no Google e, enfim, acha o audit e tem algumas coisas que também pode ser auto-aplicado. O próximo. A partir dessa avaliação, e que também dá para usar o DUSE, por exemplo, se for para outras drogas, que também é um questionário fácil de achar e de aplicar, a ideia é que a gente possa a gente aplica o questionário, a gente dá um feedback de como que a pessoa pontuou, assim, bom, não tem risco, tem um risco intermediário, presta atenção. A ideia é a gente tentar que a pessoa se responsabilize pelo seu uso e olhar para isso de como não é uma coisa assim de eu sou um doente, então eu não tenho o que fazer. Então, bom, em que medida aquela pessoa pode achar formas para mudar esse comportamento, né? A ideia é também a gente poder aconselhar algumas coisas que são sugestões, enfim, daqui a um pouco a gente vai falar sobre isso, que coisas que a pessoa pode fazer para que o seu uso seja diminuído, se a pessoa não está disposta a interromper, oferecer opções, né, e é muito importante também, mais do que isso, assim, que talvez a empatia aqui está no final, talvez por causa do acrônimo, assim, enfim, para contribuir, mas a empatia, na verdade, ela tem que estar em primeiro lugar, assim, isso é extremamente importante, que a gente olhe para um sujeito tentando não julgar e entender que, bom, se essa pessoa está fazendo uso demais e que está se prejudicando, ela está, como a Tânia falou, assim, ela está atrás de segurar alguma onda, alguma coisa, pode ter começado só numa busca de prazer e que ao longo do tempo a coisa foi se instalando uma dependência, antes disso um uso abusivo, mas que, bom, tem alguém ali que tem um sofrimento e que precisa ser ajudado, né? E a outra questão é tentar mostrar para a pessoa o quanto ela é capaz de lidar com isso, né? Tem algumas teorias que falam, por exemplo, que o álcool é uma doença crônica, progressiva e fatal. Eu tenho um pouco de crítica a isso, porque eu acho que a gente precisa... De fato, em alguns momentos a dependência, ela é isso, mas a gente precisa entender que, bom, ela é crônica, progressiva e fatal se não houver tratamento, se não houver mudança de comportamento, né? E todos nós, até que a gente saia desse mundo, a gente é capaz de fazer várias mudanças, a gente precisa acreditar nisso, assim, né? E a gente precisa estar diante de um profissional que olhe para a gente como potente, né? Então, bom, a gente precisa de alguém que dê a mão para a gente, que a gente, né, consiga se fortalecer e progredir. Próxima. Bom, acho que eu falei um pouquinho disso, assim, né? Quando que a gente deve suspeitar, então, de um abuso dependente de álcool e também de outras drogas, quando tem acidentes e lesões repetidas, coisas mal explicadas, sintomas gástricos, tremores, conflitos na família e amigos, doenças repetidas, faltas ao trabalho, piora no desempenho acadêmico, né, se for um adolescente, ansiedade, depressão, é muito comum, né, as pessoas falarem de, eu sou ansioso, eu tenho pânico, enfim, usam umas palavras, mas é importante que a gente não compre isso e perguntar, mas o que que tu quer dizer com ansiedade? O que que tu quer dizer com depressão? Uma depressão pós-uso de cocaína muitas vezes é só o repé da cocaína, né? Não tem ninguém deprimido ali, tem alguém com fazendo uma reação ao pós-cocaína, né? Não é ninguém que está deprimido, né? Enfim, e aí muitas vezes ficando um tempo sem usar, a pessoa melhora, toca a sua vida, sai a tristeza, enfim, consegue melhorar. Problemas de sono, alterações no desempenho sexual. Próximo. Bom, e
isso é coisa, né, eu fiz essa ênfase na questão do álcool, mas é muito importante que a gente estude sobre isso. Não, eu não tenho a menor pretensão, né, de falar sobre tudo isso aqui, não consigo fazer esse recorte em 45 minutos. As coisas os tipos de drogas, isso são coisas importantes. Eu acho que cada vez mais a gente precisa estudar, porque outras substâncias estão surgindo, outras coisas, ilimitado a quantidade de novas drogas que estão aparecendo e que vão aparecer, o quanto elas causam problemas. Uma outra tipo de demanda que aparece também para a gente são as demandas de pais que vieram porque os filhos foram acolhidos em abrigos, porque foram mandados para outros familiares porque estão com problema. Então, a gente tem alguém com uma dependência e muito mais vulnerável, mas alguém daí que não está muito disposto a abrir todas as coisas que estão acontecendo, que fica com medo que a gente tenha uma linha direta com o conselho tutelar, com o juiz, enfim, e aí a gente fica, às vezes, rendido até que a gente consiga criar um vínculo e dizer que, bom, a gente está ali para olhar para isso junto e tentar tratar essa pessoa para que essa família volte a conviver, e, enfim. Então, essa questão é muito difícil, assim, né? Quanto, às vezes, a justiça nos manda pessoas e que a gente precisa ter todo um trabalho de criação de vínculo até que a gente possa apoiar essa pessoa em seu tratamento. Próximo, Rafael. A questão de redução de danos e abstinência total vai ser uma questão que aparece bastante na nossa discussão. A gente vê que as pessoas não têm necessariamente essa vontade de parar com tudo, tem apego a algumas substâncias, e o que a gente tem percebido é que é importante a gente aceitar isso, assim, no sentido de, bom, então, quem sabe a gente vai olhando para as coisas, as substâncias que causam mais dano, e aí, em geral, isso é focado mais na questão da cocaína, do crack, e aí a gente tem que ir percorrendo esse caminho enquanto a gente vai fazendo o vínculo, e aos poucos tentando que essa pessoa olhe melhor para o seu uso e escolha melhor isso, se de fato ela dá conta de, por exemplo, continuar usando maconha, se isso de fato não altera muito a sua vida, o seu trabalho, as suas relações com a sua família, ou não, ou daqui um pouco, por exemplo, a gente tem pacientes que chegam para a gente com um quadro mais psicótico, com alucinações, com questões mais paranoides, e que dizem, tudo bem, eu vou parar com a cocaína, mas com a maconha eu não vou parar. E aí a gente vai usando algumas medicações, algumas coisas, e a pessoa vai evoluindo, cria um bom vínculo e tal, mas a gente não consegue que essa pessoa fique sem antipsicótico, por exemplo, porque ela sempre volta a ficar bastante paranoide ou com outros sintomas psicóticos. E aí a gente precisa ir, a partir disso, tentando dizer, olha, talvez tu precise também parar com a maconha, para que a gente olhe para isso. Bom, tu tem uma questão psicótica de base, ou tu tem uma psicose induzida, então são coisas que a gente tem que ir trabalhando no meio do caminho. Não tem uma fórmula exata, né? Não tem uma receita, mas a gente tem que ir olhando para isso e, às vezes, aceitando que tem, às vezes, aquele indivíduo está disposto a manter a sua psicose, mas não está pronto para parar, por exemplo, com uma substância que pode estar causando esse quadro psicótico, e talvez a gente não saiba naquele momento, talvez vai passar anos até que ela diga, não, agora eu quero interromper, eu quero parar com tudo, e aí talvez ele fique melhor. Outra questão é assim, e aí é isso, assim, quando ser mais diretivo? Alguns pacientes
vem com essa ideia de, eu quero reduzir danos, e a gente às vezes precisa dizer, olha, no teu caso, acho que a gente não vai conseguir fazer exatamente isso. Claro que a gente reduz danos sempre, assim, quando a pessoa se cuida melhor, quando ela toma as vitaminas, quando ela tem mais cuidado, ela tá lá, mas às vezes a gente precisa dizer, olha, infelizmente, nesse momento, tu vai ter que interromper com todas as substâncias, porque a gente precisa olhar para isso. Por exemplo, como eu falei, assim, um quadro psicótico, isso é induzido ou isso não é? Isso é uma esquizofrenia ou isso foi só uma questão induzida? E às vezes a gente precisa ser mais diretivo e mais duro, mas isso pode ser com todo cuidado e as coisas vão ficando mais tranquilas. Às vezes o paciente desaparece, volta 2 anos depois, 3 anos depois, e diz, eu acho que a senhora tinha razão e tal, enfim, e aí a gente restabelece outros parâmetros e toca em frente o tratamento de novo. A outra questão é a coisa dos familiares, assim, né, a gente, eu acho que eu já vi mais isso, eu acho que agora as coisas estão um pouco diferentes, eu não sei se os casos não estão chegando, mas antes a gente via muito familiares que chegavam com adolescentes ou jovens adultos que estavam fazendo uso de maconha, muito assustado com isso, agora já querendo uma internação, um acolhimento em comunidade terapêutica, porque pegou o filho ou a filha fazendo uso de maconha, isso a gente já não vê mais, a gente já não vê mais tanto, mas muitas vezes tem uma demanda da família e não é a demanda do usuário. O usuário diz, não, mas enfim, eu não me incomodo tanto, eu não causo tanto prejuízo para a família, e enfim. E aí, bom, é isso, quando a gente trata de álcool e drogas, a gente precisa ter uma delicadeza, assim, né, a gente precisa tentar entender o que que é a demanda da família, o que que é a demanda do indivíduo, e como que a gente vai trabalhar isso. No nosso CAPS, a gente tem um grupo de família que tenta, então, a gente separar as coisas, em alguns momentos a gente leva o familiar junto na consulta, em outros momentos a gente foca só no usuário para tentar fazer essa mediação. Próximo, Rafael. E aí, assim, pensando no uso controlado de álcool, assim, isso é possível? O álcool, ele é um depressor do sistema nervoso central e a primeira coisa que ele tira é essa crítica, né? Então, tem alguns momentos que é muito difícil de fazer o uso controlado de álcool, outros não. E aí que eu acho que é a potência da atenção primária, né? Se a gente identifica logo, se a pessoa ainda não tem uma dependência bem estabelecida, não faz uma abstinência importante, não faz muitos sintomas, é importante que a gente possa dar dicas de como que ele pode fazer isso. Bom, talvez escrever quanto que ele anda ingerindo, calcular o preço de quanto que ele gasta por semana, por mês, no uso, talvez isso dê um feedback para ele. Dá para tentar, por exemplo, fazer uns dias sem usar durante a semana, bom, então vamos combinar que tu não vai beber nem nas quintas, nem nas segundas jamais, enfim, tentar negociar, assim, alguns dias livres de álcool. A outra coisa é, bom, se for beber, como é que tu faz para alternar bebida alcoólica e não alcoólica? Bom, então tu vai tomar 2 cervejas, depois tu vai tomar água, tu vai tomar um refrigerante, um suco, como é que faz isso? A outra coisa é tentar diminuir as porções. Bom, se tomava tantas cervejas, dá para tomar só 2, ou, enfim, às vezes a gente negocia isso, a coisa do uso de maconha, por exemplo, apesar de a gente estar falando da coisa do álcool, mas assim, bom, o tamanho do cigarro de maconha é enorme para o cigarro, um cigarro fininho, essas coisas são importantes, assim, a gente tentar focar mesmo de como é que é o cotidiano e entrar nessa discussão para tentar ver se, bom, é possível então diminuir as porções. Outra coisa é esticar, né? Bom, se a pessoa acaba bebendo
tantas cervejas em tantas horas, bom, ela pode, então, tentar cuidar disso, de tentar tomar menos quantidade durante essas mesmas horas, alimentar-se antes de beber, não beber para matar a sede, sempre estar, assim, tentar matar a sede antes de abrir uma cerveja, antes de tomar uma dose de algum destilado. E a outra coisa é reduzir o tempo com as pessoas, ou com as pessoas com quem a pessoa costuma beber, ou nos ambientes onde se bebe muito. Então, bom, se ele costuma ir no bar às 6 horas, se ele tem que ir, quem sabe ele só dá uma passadinha mais tarde, enfim, né, de tentar evitar alguns lugares e algumas pessoas. Próximo, Rafael. Daí, assim, o álcool é uma substância que, dependendo da quantidade de uso e da quantidade de tempo que a pessoa usa, ela pode ter uma síndrome de abstinência alcoólica bastante grave. Então, essa é uma questão importante. Às vezes, a gente tem que falar para a pessoa se a gente identificou que ela tem uma dependência importante, que ela talvez não possa interromper abruptamente e também não sozinha. Então, bom, como é que a gente vai fazer isso? A gente tem condição no centro de saúde de oferecer um apoio, de combinar que, bom, na próxima segunda-feira, então, o senhor vai... eu falo homens porque a maior parte dos nossos usuários ainda é homens, mas apesar de que o número de mulheres tem crescido muito. Então, o senhor, segunda-feira, o senhor vem aqui e tenta vir sem beber, que daí nós vamos ver a sua pressão, nós vamos ver o seu tremor, nós vamos ver como é que as coisas estão. É possível, mas às vezes, a pessoa não vai dar conta de fazer isso. É importante a gente perguntar se em outros momentos que interrompeu, se teve crise convulsiva, se os tremores foram muito graves, que a pessoa talvez não consiga nem se deslocar até lá, se a sudorese é grande, se a pressão sobe demais, se tem episódio de alucinação, se tem náusea e vômito e daí não consegue comer, e daí não vai conseguir, enfim, chegar no centro de saúde, se a irritabilidade é muito grande, se tem que pegar um ônibus, se dá conta de pegar o ônibus para chegar no centro de saúde, né? E a partir disso a gente precisa tentar planejar como é que vai ser essa intervenção. Às vezes a gente não tem no centro de saúde um lugar onde a gente possa dar o diazepam, passar uma vitamina injetável, passar um soro, se ele só consegue vir depois de beber, então talvez precise começar no CAPS. Enfim, essa é uma situação que a gente precisa avaliar isso. Se precisa, então, ser uma desintoxicação assistida, e um jeito de avaliar isso é ver como é que foram as interrupções anteriores. Bom, se é a primeira vez que a pessoa está disposta a parar, às vezes a gente tem que arriscar, mas a gente tem que saber se a gente tem essa estrutura no posto. Bom, eu tenho como dar um diazepam, eu tenho como dar um soro, enfim, se der náusea e vômito, eu tenho como fazer medicações sintomáticas, então essas coisas são muito importantes. Próximo. À medida que a pessoa consiga se manter sem uso, é importante que a gente ofereça também ferramentas para isso, assim, né, de reforçar, no sentido de como se manter ocupado em horários de mais risco. Bom, então, se a pessoa costumava ir no bar sempre no final da tarde, o que ela vai fazer no final da tarde para se envolver? Bom, talvez seja um horário que a medicação precisa ser usada, mas talvez não possa ficar sozinho, talvez seja o momento de programar algumas atividades esportivas, frequentar um curso, fazer um outro projeto. Se costuma ficar sozinho nesse horário, bom, talvez então ele tenha que passar na casa de alguém nesse horário, numa irmã, num amigo, enfim, alguém que não faça uso para que não se sinta solitário. Uma coisa muito interessante também são experimentar reuniões de alcoólicos anônimos ou narcóticos anônimos, dependendo, apesar de... e é interessante que a gente tem, às vezes, paciente que usa outras drogas, mas prefere reuniões de A, e às vezes a gente tem pacientes que só usam álcool e preferem reuniões de NA, enfim. Agora, com a coisa da pandemia, muitos centros de alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos fizeram reuniões online, eu não sei se ainda elas permanecem ou não, eu
tive experiência de ter pacientes que, no momento mais agudo, participaram de 2, 3 reuniões por dia, assim, no momento que precisavam, e isso foi importante. Então, acho que é uma questão para a gente oferecer outras alternativas. Buscar também como lidar com o estresse, né? E aí eu até botei essa fotinho da Via Expressa Sul ali, que tem uma enorme de um outdoor oferecendo bebidas, assim, até brincando, assim, né, evite a Via Expressa, porque, enfim, é uma coisa que me incomoda muito, que eu gostaria que a gente pudesse evoluir nessas discussões e nas participações de conselho, de pensar também como é que a legislação pode, de novo, voltar a coibir um pouco isso, assim, né, porque imagina alguém que, bom, conseguiu driblar, não foi no bar, não sei o quê, bom, resolveu, então, sei lá, que vai para a praia dar uma caminhada, pega seu carro e daí no meio do caminho tem todas essas ofertas, assim, né? Acho isso muito sacana, assim, a gente tem uma legislação que discute isso, mas isso está sendo cada vez mais quebrado, tenho visto muita propaganda de bebida de álcool, acho que as crianças já tem sido feita uma coisa de formação de público para isso, assim, desde, enfim, acho isso muito triste, que a gente precisa pensar, assim, o quanto a mídia vai se apropriando de alguns discursos e tem coisas de empoderamento feminino, mas aí daqui a pouco tem uma cerveja maravilhosa, como se a cerveja trouxesse esse empoderamento, né? Enfim, e o quanto os nossos discursos vão sendo apropriados para vender mais álcool e o quanto o álcool impacta na vida da gente, né? Eu já vi muita gente ficar tetraplégico por um acidente de moto, alguém que recém comprou uma moto e bebeu a mais e daqui um pouco tinha uma moto inteira para pagar, financiada, e a gente estava ali tentando visitar aquele jovem que tinha ficado tetraplégico porque bebeu e pegou uma moto enfim, e causou um enorme problema para a sua vida e para a sua família, que tem que se organizar para cuidar dele até que, enfim. Como que os usuários chegam no CAPS, né, trazidos por familiar, por esposas, por filhos, por amigos, encaminhados após avaliações de emergência, após alta hospitalar, muitas coisas de acidente grave, né, dizendo essa conexão que eu estava falando, por tentativas de suicídio, isso é muito importante, o HU, né, nos aciona, dizendo, olha, estamos mandando alguém aí para vocês, que, enfim, a gente fez um primeiro atendimento aí, mas precisa dar continuidade. Pacientes que chegam por demanda espontânea e pacientes encaminhados da APS. Em geral, vem com uma coisa de imediatismo, assim, bom, então eu preciso de um remédio hoje, de um psiquiatra hoje, né, mas é só acolhimento? Não, acolhimento não é com psiquiatra, a gente não tem as medicações, elas não são mágicas, né, não tem a indústria farmacêutica não fez, e acho que não vai fazer nunca, assim, né, alguma coisa que resolva. Então, isso, assim, a gente tem que ter toda essa questão de explicar isso, assim, não é imediato, foram anos bebendo, foram anos fazendo uso de cocaína, de crack, a gente está começando isso, e a gente tem que lidar com isso, assim, o paciente vem com essa coisa de que é rápido, se afastar do problema, que é um acolhimento em comunidade terapêutica, e a gente precisa ir conversando e dizendo, não, espera um pouquinho, não é assim. A gente teve uma experiência muito interessante até, tinha uma época que a gente tinha uma comunidade terapêutica conveniada diretamente pela Prefeitura de Florianópolis, e a gente via que então era muito fácil de mandar pacientes para a comunidade terapêutica. E aí a gente chegou um momento que a gente viu que eles chegavam na comunidade, às vezes não ficavam muito tempo e já voltavam, já iam e voltavam e tal, e a gente acabou os colegas fizeram um levantamento e descobriram que a média de permanência nessa comunidade eram 7 dias, ou seja, e aí fica com a ideia de, bom, nem comunidade me ajuda, né? Então, assim, a gente precisa cuidar muito com esse imediatismo e ver se essa pessoa está pronta para quê, e ir no percurso do tratamento, porque senão a gente, às vezes, gasta, então o CAPS não funciona, não, então o posto de saúde não me ajudou, não, vamos lá, vamos devagarinho,
e lidar com essa questão da temporalidade. A gente precisa de tempo para que as coisas aconteçam e ir amadurecendo e responsabilizar também o paciente por esse tratamento. Próximo. Bom, então, no nosso CAPS, a gente tem esse acolhimento. No acolhimento, a gente tenta avaliar o grau de dependência, quais são as substâncias que a pessoa é mais dependente, quais que correm, que tem mais risco por causa do uso. A gente avalia se tem, nesse acolhimento, se tem necessidade de uma retaguarda médica imediata. Em geral, a gente tem uma consulta de retaguarda por turno, mas se necessário a gente discute e a gente tem mais de uma, mas em geral a gente tenta ficar com uma só, porque daí o médico clínico e nós somos 2 psiquiatras, a gente fica atendendo consultas ou atendimento coletivo, e aí oferece uma retaguarda por turno. Daí depois a gente agenda uma avaliação inicial com a equipe de referência, que então seria centro, norte ou sul. Daí nessa equipe de referência, então, a gente faz uma avaliação para compor um projeto terapêutico singular, que a ideia então é que grupos essa pessoa vai frequentar, se ela tem disponibilidade de tempo, se ela está mais motivada, se ela vai ter que vir para uma desintoxicação. A gente tem 4 leitos dia, né? Então a gente tem que a pessoa fica num processo de desintoxicação. E claro que não são as pessoas mais graves, no sentido de que, bom, ela vai conseguir ir para casa, né, no final da tarde e voltar no dia seguinte, de segunda a sexta. Tem casos, às vezes, que a pessoa faz convulsão ou entra numa coisa de sintomas mais psicóticos, e daí ela precisa de uma internação mesmo. Infelizmente, a gente só tem leitos em hospital psiquiátrico na nossa cidade, mas eu já vivi experiências de ter leito em hospital geral, e isso faz toda a diferença, é muito interessante, pode fazer algumas avaliações clínicas. Nesse momento, agora a gente tem para usar os nossos leitos no hospital psiquiátrico, ou são casos extremamente graves que a gente liga e pede a vaga imediatamente, e aí a gente tem que pensar nesse transporte, ou as consultas estão sendo reguladas através do CISREG, que aí, bom, é alguém que já se sabe que tem ou que não consegue fazer essa desintoxicação ambulatorial, assim, indo e voltando dos nossos leitos, ou é isso, assim, porque não dá conta, porque quando sai do CAPS, então vai usar, vai beber, ou é alguém que faz um quadro grave, com abstinência, com convulsão, com um quadro confusional, que daí a gente espera a vaga ser liberada até que a pessoa seja chamada e ela faz esse processo de desintoxicação. O que mais, Rafaela? Bom, daí é isso, assim, eu falei já um pouco dessa coisa das comunidades terapêuticas. Muita gente tem essa coisa de que tratamento de álcool e drogas é internado, né? A gente gosta de usar o termo da pessoa ser acolhido numa comunidade terapêutica, porque uma internação, a princípio, é uma coisa da área da saúde, assim, que tem médico, que tem enfermeiro e tal, e as comunidades terapêuticas, a maior parte dela, algumas têm, mas tem uma retaguarda psiquiátrica ou de enfermagem e tal, mas não são pessoas que estão ali o tempo inteiro, cotidianamente. Então, enfim, a gente fala que a pessoa que vai para uma comunidade terapêutica, ela está mais para acolhida numa comunidade terapêutica. A gente não gosta de chamar de internada, porque senão são coisas que ficam um pouco confusas, e aí, enfim. Então, quando uma pessoa pede um acolhimento em comunidade terapêutica, a gente precisa ver se ela não tem risco de abstinência mais grave, e aí ela precisa desintoxicar antes, se ela não tem sintomas psicóticos que impedem ela de ir para um lugar como esse, se não tem risco de suicídio. A gente precisa dar uma estabilizada na medicação, tem algumas que têm retaguarda psiquiátrica, outras que não têm. Em geral, também a gente tenta que a pessoa conheça os 12 passos do AA e o NA, porque em geral elas são baseadas nessa metodologia, então a gente tenta que a pessoa minimamente conheça isso, para ver se isso é uma coisa que
que tem a ver com o que ela almeja. A outra questão é que que uma comunidade terapêutica tem que ser uma coisa voluntária, né? A pessoa não pode ir para um lugar onde ela vai ficar cerceada da sua liberdade e ela não vai ser medicada por isso, senão ela vai sofrer violação dos seus direitos, né? E eu falo disso porque eu já vivi em alguns lugares onde a gente, infelizmente, teve que ajudar a fechar algumas comunidades que eram bastante abusivas, né? Enfim, e aí também precisam ser lugares onde, eventualmente, se a pessoa tiver algum problema de saúde, que elas sejam encaminhadas para isso ou sejam solicitadas avaliações. O que mais? Acho que esse é o último? Não. Eu também quis trazer a questão de algumas questões que são as coisas das mulheres. Eu acho que eu vou ter que também fechar esse assunto, porque senão nós não vamos ter nenhum tempo para debate, mas assim, o que a gente tem visto é que as mulheres, elas cada vez mais estão bebendo mais, a gente tem visto mulher perdendo guarda, mulher vítima de violência, que bebe para encarar melhor isso, a questão, pode passar, Rafaela, a questão do aumento de consumo de álcool e de outras drogas na pandemia é uma coisa que está acontecendo muito. Isso acaba que expõe as crianças e os adolescentes também a mais violência, a mais sofrimento, a ideia de que consumir álcool e drogas é uma coisa normal, né? Isso vai banalizando. Enfim, eu acho que eu vou ter que terminar aqui, porque senão a gente não vai ter tempo para o debate e isso pode ser ruim, enfim. Desculpa, é bem complicado que a gente possa falar de tudo isso nesse tempo exíguo. Obrigada. Vamos lá, que a gente já tem uma interação aqui, e aí conforme for, vocês vão, enfim, incluindo aquelas reflexões, os conteúdos que vocês, porventura, passaram batido ou deixaram de fora da apresentação, tudo bem? Então, a Eduarda Caroline, que está acompanhando a web palestra, perguntou: como atuar com pessoas em que se observa um uso problemático com álcool e outras drogas, com sérias repercussões para a sua vida, mas que não tem essa percepção de que o uso é prejudicial? Então, assim, né, a pessoa que não consegue perceber o quanto o consumo, né, dessas substâncias está prejudicando as suas relações. Além disso, ela também acrescenta aqui, como trabalhar com a família que procura por ajuda, né, em virtude de estar sofrendo com os comportamentos decorrentes de um membro que faz uso de álcool e outras drogas. Inclusive, essa pergunta me interessa bastante. Então, vamos dividir. Responder primeiro a primeira pergunta, para não misturar tudo, e aí depois a segunda parte. Primeiro, então, como né, atuar junto com pessoas que não conseguem ter essa percepção de que o consumo de substâncias, aí, álcool e outras drogas, está repercutindo de forma negativa para suas vidas. Vamos pela ordem, ou enfim, as duas podem comentar, a gente pode começar com a Tânia, depois com a Adriana, fiquem à vontade. Quer começar, Tânia? Pode ser, na minha experiência, vamos ver, Adriana, né, assim, o que a gente pode fazer, né? Realmente não é fácil essa situação, né? A pessoa está se prejudicando, está muito mal, a negação disso também é bastante comum, né, no uso de drogas, por tudo que está envolvido, né? Pelos próprios mecanismos da pessoa, né, de se defender disso, de se responsabilizar por isso. Então, o que a gente faz? Eu acho assim, ó, a gente não desiste. Primeira coisa, a gente não desiste. A gente oferta, a gente acolhe, como a Adriana trouxe, os agentes comunitários de saúde podem visitar, né, podem tentar continuar, manter o vínculo, fazer vínculo, né? A gente faz muito isso. Até tinha um usuário, Adriana, que eu atendi lá no AD, depois ele veio para o território, não frequentou mais o AD, mas mesmo no AD, né, no território, ele não ia no nosso grupo, ele não ia na unidade de saúde. E a gente ficava insistindo, né, indo na casa dele,
né, visitando, vendo como ele estava. Então, assim, o vínculo é muito importante. Se a gente mantiver o vínculo, uma hora a gente consegue, ou ele, né, quando ele vier se implicar nisso, porque infelizmente, se a pessoa não se implicar, não realmente se abrir para querer, né, mudar essa situação, a gente não vai ser efetivo, mas a gente não vai desistir, a gente vai estar sempre ali perto, oferecendo cuidado, fazendo vínculo, cuidando de outras formas, né? Porque esse usuário, por exemplo, daí ele tinha problemas de saúde, né? Ele tinha que ir na unidade básica de saúde, porque daí ele tinha pressão alta, ele tinha problemas gástricos, né? Então a gente ia tratando dele nas outras questões, até que ele disse: não, eu aceito, realmente eu quero focar nesse uso que eu estou fazendo, que não está bom. Outro dia, a gente recebeu uma mãe que teve perda de guarda de sua filha, e ela dizia que, enfim, isso não tinha sentido algum, que era por causa de uma briga de vizinhança, que ela tinha sido denunciada e tal, e que, enfim, que não tinha isso. E aí enfim, perguntei toda a história, fiz uma boa coleta de vida e tal, não sei o quê, fui pontuando algumas coisas, falando, acolhendo o sofrimento, falando, de fato e tal, enfim. Mas aí, quando eu vi que ainda tinha resistência, eu falei, tudo importa da gente fazer fazer uns testes aqui no computador e tal, e aí eu abri o Audit e fui fazendo, e ela foi me respondendo, e eu dizendo, daí eu disse, olha aqui que interessante, tu me disse que tu não tem, que essa história do álcool não é um problema e tal, mas esse questionário que é validado, que é usado no mundo inteiro, está dizendo que tu tem um uso de risco. E ela ficou me olhando, assim, e tal, e aí começou a chorar, e aí foi, entende? Então, às vezes, a gente ter a gente falar dizendo assim, bom, porque é isso, assim, às vezes uma mãe que perdeu a guarda de uma filha, ela está extremamente defendida e ela não quer contar nada que essa situação não se resolver, né? Então, assim, às vezes tu tem um instrumento que está validado, que está ali, está na internet, não é eu virei o computador para ela, dizendo, depois que, primeiro eu fiz as perguntas para que ela também não fosse ler, não fosse ver a pontuação, assim, porque, né, e aí depois eu disse, deu isso, tem uso de risco, o que tu me diz disso, entende? Acho que a gente, às vezes, usar uma coisa mais formal, isso pode nos ajudar no argumento, assim, não fui eu que inventei isso, está ali, está na internet, como as pessoas dizem, né? E é isso, e aí às vezes a gente desarma e diz, olha, e às vezes a gente precisa dizer, olha, eu não sou o conselho tutelar, eu estou aqui para tratar as pessoas, se tu não viesse aqui por isso, bom, tu podia vir num outro momento e tal, mas vamos conversar sobre isso, olha só, vê bem. Enfim, eu acho que foi isso que eu tentei trazer e eu acho que de fato isso funciona, assim. Não sei se eu respondi. Certo, vamos lá, vamos para a segunda parte aqui da pergunta, então, tá? Ou melhor, a segunda pergunta. Aí, além disso, como trabalhar com a família que procura por ajuda em virtude de estar sofrendo com os comportamentos decorrentes de um membro, né, da família que faz uso de álcool e outras drogas? Eu acho que é sempre importante a gente contextualizar. É difícil que numa família que está vindo pedir ajuda para alguém que tem problema de álcool e drogas, que esse seja o único problema da família. Então, assim, é importante a gente tentar situar isso, porque às vezes aquele jovem que está com problema, ou aquele marido, tem outras coisas acontecendo, tem um percurso aí, bom, às vezes essa pessoa já está tão cansada e não quer mais saber daquilo, porque ela já viveu numa casa onde tem muito uso de álcool, ou ela já foi uma usuária e já superou, e daí agora ela não aguenta mais o marido, ou o marido, enfim, conseguiu, ele também usa, mas a esposa, quando usa, faz mais algumas situações que expõem eles, então, bom,
ele quer falar do problema dela, mas não quer falar do dele. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente fazer uma escuta e tentar contextualizar do que se está falando, porque é muito difícil que isso seja uma coisa completamente isolada, né? Então, bom, vamos olhar para isso e vamos não tentar que aquela pessoa seja responsável porque ela precisa se tratar e a família vai viver feliz para sempre e não vai ter problema. Não. Como é que a gente faz para relativizar isso, para que isso não fique sendo... o usuário não seja colocado na parede, assim, de, bom, eu tenho que mudar a minha vida, senão a minha mãe não vai ser feliz, o meu pai não vai ser feliz, a minha esposa, enfim. Então, acho que essa é uma coisa muito importante, a gente ter uma escuta e a gente olhar como isso foi construindo, assim, né? Eu acho que a gente tem vivido muitas mudanças de valores e tal, e a gente tem até ouvido algumas coisas das pessoas dizem, mas eu não posso ser contrariada, eu não posso ser contrariada, senão eu uso. Opa, que mundo é esse, assim, né? Então, as pessoas, às vezes, elas têm tantas coisas que são... As pessoas tratam, às vezes, os filhos, talvez, com uma forma com tanto cuidado, que as pessoas não vão aprendendo a enfrentar seus problemas. Daí, quando aparecem os problemas da vida adulta, elas, às vezes, elas precisam usar muitas substâncias para dar conta disso, porque elas não aprenderam a dar conta disso. Então, essa é uma coisa importante, assim, né? A gente precisa olhar para isso, contextualizar, às vezes ver por que aquela pessoa está com tanta dificuldade de enfrentar aquele problema, porque talvez ela já tenha enfrentado outras coisas e aquilo é mais um que ela não aguenta, e aí ela parece que põe o foco de resolver a sua vida naquela situação. Essa é a minha sugestão. Então, acho que na atenção primária, na minha experiência também, aparece de várias formas. A família aparece pedindo ajuda de várias formas. E às vezes é nos grupos terapêuticos, né, que ela vem e daí ela fala do uso de drogas, seja pelo filho, seja pelo marido, seja por ela. É mais raro as mulheres, né, como disse a Adriana, é mais raro as mulheres, é menos frequente, mas também já está maior e mais invisibilizado também. Então, quem sabe a gente tenha que ampliar nosso olhar também mais para as mulheres, né? Porque elas sempre aparecem mais como vítimas, né? Não tanto como as que também usam e provocam situações de violência, né? Mas tudo isso está aí, né? Tem que poder olhar para essas situações. Então, às vezes elas aparecem, a família aparece nos atendimentos individuais porque tem vergonha de falar, né? Então, isso é um problema muito grande com as drogas, né? Por causa do estigma, do preconceito, da criminalização. Então, as pessoas têm vergonha de falar, às vezes mesmo, medo de falar, às vezes não só por que ela usa, mas que alguém da família usa. E a gente tem que abrir isso, esse diálogo franco, né? É uma questão de saúde, né? Então tem que poder falar e poder ser acolhida, né? Então, nos nossos grupos, a gente, mesmo que não seja um grupo específico para questões de drogas, então, mas elas aparecem, né? Nos atendimentos individuais, nas situações complexas, a gente tem muita situação de violência doméstica envolvida com o uso de drogas, álcool e outras drogas. E aí, muitas mulheres também aparecem nessa situação, né? E os homens procuram menos na atenção primária, né? Acho que é uma coisa interessante, né, Adriana? Porque na atenção primária a gente tem mais mulheres que procuram e que denunciam, que trazem a questão do uso de drogas na família, de alguma forma, ou né, no contexto delas. E os homens não vêm, quase não vêm cuidar da sua saúde. Então, isso é um desafio também, né? Que a gente tem tentado fazer, se aproximar dos homens também. No CAPS-AD, né, Adriana, quando eu estava lá, o grupo de famílias não precisava ter um familiar se tratando. A família podia ir, né? E é assim, né? A família pode ir, mesmo que seja, né? Que o familiar não vá, que a pessoa, digamos, identificada com o uso, não vá, mas a família pode ir, porque ela pode ter um suporte, um apoio e pensar formas conjuntas de lidar com a situação. Então, assim também é para nós,
nos nossos grupos, né, na atenção primária e nos Sim, atendimentos individuais. sim. Tem mais perguntas? Não, só a Eduarda aqui complementou, né, que ela ficou pensando também no atendimento, no entendimento que a pessoa tem sobre esse risco que vocês estavam comentando, que pode ser diverso ao da equipe, né? Mas podem ficar à vontade para complementar, enfim, como não temos mais perguntas, para também a gente já ir encaminhando para o nosso encerramento aqui. Fica à vontade, Tânia. Eu quero deixar a Adriana também, só que na fala da Adriana, eu achei muito legal essa falar da questão do marketing, né, da propaganda em cima do álcool, do quanto isso é complicado. Eu lembrei de uma situação do usuário do CAPS AD, que ele dizia, mas eu vou no mercado e quando eu entro no mercado, o corredor de entrada é com álcool. Né? Se você reparar, comecem a reparar um pouco mais nisso, sabe? Como a nossa sociedade incentiva, estimula o uso de álcool, né? E pune e faz uma discriminação contra o crack, né? Principalmente o crack, porque crack é uma coisa de pobre, de pessoas de situação de rua, né? E o álcool não, o álcool tem um glamour, né? Ainda mais aqui no sul, que a gente Sim. tem o glamour do álcool nas culturas italianas, alemães, né, que nos formaram aqui. Então, ele dizia, como que eu não posso sair de casa para ir no supermercado, porque o supermercado já tem um corredor de álcool para eu entrar. Primeiro, eu tenho que passar por ali. Agora, essa propaganda, Adriana, eu não tinha reparado, quase não estou mais passando na SC ali, mas eu acho até que ela é proibida, porque é uma propaganda de uísque. E o uísque tem a nossa legislação é hipócrita, né? Mas ela proíbe a propaganda de álcool com uma graduação alcoólica maior, como a do uísque, até só a partir das 8 da noite, 8, 9 da noite. Então, como é que eles estão fazendo propaganda de uísque no outdoor? Quem é que regulamenta isso, né? Tem lei, mas parece que não está tendo fiscalização nenhuma. A lei já é branda e ainda não fiscaliza? Em relação a essa coisa do entendimento, eu acho que isso é uma coisa importante que a gente às vezes precisa estar mais perto do usuário e tentar que ele conte às vezes detalhes das coisas ou a gente provocar algumas situações da coisa do risco, assim, porque, por exemplo, enfim, à medida que a pessoa tem uns apagões, por exemplo, e não lembra o que fez, o risco da gente não ter memória da onde a gente se meteu, isso é extremamente importante, assim, o que aconteceu mesmo, daí as pessoas às vezes cobram coisas, às vezes reclamam de coisas que a gente não sabe, mas é isso, assim, eu tenho alguns pacientes que eles precisam às vezes ir e voltar, até que ele diz, não, eu vou lhe contar mesmo o que aconteceu, e daí abre o baúzinho e aí vem as coisas de não estava pronto, às vezes, para contar. É que a gente tem mecanismos de defesa que fazem com que a gente, né, tente manter o nosso, a princípio, dizer que está tudo sob controle, né? É muito difícil a gente dizer, não, eu preciso de ajuda, porque de fato eu não estou dando conta das minhas coisas. Precisa muito evoluir nisso, assim, a gente se dá conta de que, bom, eu preciso de ajuda, eu não estou dando conta, enfim, preciso ir até bater na porta de um profissional e dizer, me ajuda, né? A gente vai se defendendo até lá. Deu aqui o nosso tempo, né? Queria só então convidá-las para fazer, né, essa fala de fechamento de cada uma, né? Concluir de uma forma breve, para a gente não se estender também muito, até por vocês, né? Porque já é 17 horas, enfim. Bem, só queria agradecer mesmo a oportunidade, agradecer a Adriana pela parceria aí. Gostei muito da gente poder fazer esse debate público aqui com as pessoas que estão em cada município, né? Convocar todos mesmo para se implicar com essa questão, né? Se implicar, se aproximar, quebrar mitos, preconceitos, né? Começar a tratar as questões de álcool e outras drogas com um olhar, né, mais abrangente, complexo e não tão reducionista, de julgamento das pessoas, né? Mas sim de aproximação e cuidado.
E é isso. Então, obrigada ao Telesaúde também, Djalma, Rafaela, que nos assessoraram muito, e desejar que a gente continue o debate. Ele só foi aberto. Faço das palavras da Tânia as minhas, enfim, é isso, é impossível tratar desse tema num espaço de tempo tão curto. Muito obrigada pelo convite, Rafaela, Djalma, Tânia, super legal a gente ter reativado essa parceria, enfim, estamos juntos, né, vamos adiante. Obrigada.